Olha o Botafogo chegando, o cruzamento, Maurício! Maurício, vamos voltar àquele junho de 1989. Como é que foi aquela semana que antecedeu ao jogo entre Botafogo e Flamengo, que deu ao Botafogo um título tão importante? Foi uma semana dificílima para mim, né? Maurício, a torcida está preocupada, não sabe por que você não está treinando. O que você está sentindo? Eu estou um pouco gripado, entendeu? E estou sentindo um pouco de dor muscular. Então o doutor achou melhor que eu repousasse bastante, inclusive estou indo agora para concentração. Para isso, para fazer um bom repouso, ter uma boa alimentação, para que amanhã eu esteja com toda a força. Existe alguma chance de você ficar de fora? Não, não existe nenhuma fora não. Ficar de fora não tem nenhuma possibilidade não, vou jogar se Deus quiser. E no dia do jogo, na quarta-feira, eu estava com 39 graus de febre. Então, foi um momento muito difícil, porque eu não poderia passar para os atletas essa minha doença que eu estava passando. E não poderia tomar nenhum medicamento, porque poderia acusar no exame antidoping, né? Então, foi um momento difícil, né? Eu pedi a uma senhora que fosse lá e me rezasse, né? Foi a dona Jaci, me rezou. E agradeço a ela até hoje por isso aí. Foi uma pessoa abençoada por Deus, né? E que conseguiu me passar a energia toda positiva. E eu consegui ainda me levantar, tomar um café da manhã com os atletas, disfarçando, me equilibrando. Os atletas não sabiam? Não sabiam, não notaram nada. E eu voltei para o quarto, né? Aí teve a hora do lanche, eu lanchei e tal, disfarcei. Voltei a deitar outra vez e chegou na hora do jogo, eu estava mais ou menos na pré-eleição que eu abri o jogo para eles. Falei para todos os companheiros, já tinha falado com o treinador e com o médico. Você pediu para não jogar? Eu pedi porque era um momento muito difícil, porque eu não poderia pensar no Maurício, né? Maurício se projetar, eu tinha que pensar num grupo, né? Esse é o diferencial. Eu pensei no grupo, mas o grupo, sabe o que falou? Me respondeu? Falou assim: Maurício, nós vamos correr por você. Você é muito importante estar dentro do campo, que seu nome, você vem bem no campeonato e o Flamengo vai ficar preocupado com você, enquanto isso a gente toma conta. E foi uma coisa que me deu muita força, porque você vê um grupo homogêneo, unido, né? Com esse objetivo É muito legal, foi um momento muito importante. Aí você com febre entra no ônibus e senta ao lado do Luizinho Quintanilha, e aí? O Luizinho era um perturbador. Luizinho, pô Maurício, fala pra mim hoje, qual vai ser o resultado, sua previsão, que eu sempre falava pra ele, vai ser difícil e tal. Aí esse jogo eu tava passando mal, botei a mão na cabeça, falei assim, pô Luizinho, eu sonhei que nós íamos ganhar de 1-0. Aí ele perguntou, pô, quem é o gol? Quem vai fazer o gol? Eu falei, pô, Luizinho, eu não sei quem faz o gol. Mas acho que vai ser o sufoco, nós vamos tomar um sufoco do Flamengo. Maurício, você vai pro estádio passando mal? No ônibus você tava passando mal? Estava com 39 de febre. Mas eu não poderia deixar de jogar, os companheiros pediram e eu tinha muita vontade de jogar. Falei para não jogar, eles queriam que eu jogasse, alguma coisa estava previsto para mim, né? Segundo a numeróloga Eugênia Loretti, há um favorito, mas ela faz um alerta a ele. Partindo do princípio assim, de 0 a 9, eu respondo por números e de acordo com o nome. Botafogo tem o nome de valor 9. E toda a data de nascimento dele, dia 8 de dezembro de 1942, somado, nós encontramos o número 9. No ano de 1989. Então eu acredito, vejo aí uma forte probabilidade matemática dele, por isso essa força, por isso esse renascer. Eu deduzo o seguinte, que partindo desses números de cada um desses clubes e dos dias, eu deduzo que o Botafogo tem uma chance muito maior de ganhar na quarta-feira. Se ele não ganhar na quarta-feira, o Flamengo ganha no domingo. Eu estava naquele momento muito debilitado e tal, mas encontrei dentro do vestiário o Nilton Santos. Nilton Santos veio para mim, me viu assim de cabisbaixo, assim, de cabeça baixa, falou assim, Maurício, não se preocupe não, que o Mané Garrincha vai estar com você. Eu falei,
Pô, que felicidade, né? Mais uma força para mim. Além da torcida, que a gente contava com a força da torcida, tinha essa pessoa maravilhosa que foi o Newton Santos, que me deu esse empurrão para que tudo ocorresse naquele jogo. Se eu esquecer de alguém, você me lembra. Flamengo tinha Jorginho, Aldair, Leonardo, Zinho, Zico. Tá faltando alguém? Zico, Zinho, Bebeto. Era um time melhor? No papel, né, pela maioria dos atletas serem da seleção brasileira, era. Né? Mas como eu estava dizendo e digo, papel não significa nada, né? Eu acho que naquele ano de 89, o favorito era o Flamengo. Até mesmo pelos jogadores que tinha, o seu treinador, foi um treinador que já foi treinador da seleção, não desmerecendo o Botafogo. Mas o Flamengo era o favorito e tinha a obrigação de ganhar pelos seus jogadores de seleção, eu, Jorginho, Bebeto, Zico, o próprio Leonardo, Aldair, outros, Zinho. Mas eram jogadores que tinham um futuro muito grande e tinham a possibilidade, tinham a obrigação. E deu no que deu aí algumas coisas, o clima em si, vamos dizer assim, o clima foi um clima bastante favorável ao Flamengo. Todo mundo já esperava que o Flamengo. E do nada o Botafogo apareceu e depois ficou difícil de segurar. Essa euforia do Botafogo. Como é que era entrar para decidir um título pelo Botafogo? O Botafogo não conquistava um título há 20 anos. Como é que era esse quadro? Isso era um peso? Isso era conversado entre vocês? Claro, o Espinosa conversava bastante com a gente, porque mostrava esse quadro e mostrava que nós era o único grupo no momento que poderia reverter essa situação. Né? E mostrava que nós tínhamos condições. Aí fomos galgando devagarzinho, ganhando os jogos, mostrando que aí foi trazendo uma bagagem e a torcida acreditando e nós também passamos a acreditar mais ainda pelos resultados que estavam ocorrendo. Que ambiente que vocês encontraram no Maracanã naquela noite? Um ambiente tranquilo, um ambiente realmente de compenetração, um aspecto positivo. A gente sentiu que realmente aquele dia ia ser o dia que a gente ia resolver a solução da torcida botafoguense, ia dar um fim ao jejum de 21 anos do Botafogo. Era um clima bastante favorável para o Botafogo, na minha opinião, porque eram 20 e poucos anos que o Botafogo não era campeão. Então a gente tinha a nossa torcida, o Flamengo, a nação rubro-negra, que é a maior do Brasil, mas tinha do Botafogo, juntava com a do Fluminense, com a do Vasco, pegando aí o Brasil todo, que se torna uma força e um pensamento positivo. Vamos ajudar o Botafogo de uma maneira. O Flamengo já foi campeão do mundo, já foi campeão da Libertadores, já foi campeão brasileiro várias vezes. Vamos ver aí o que o Botafogo faz e isso ajuda, queira ou não queira, uma corrente positiva de você, uma energia ali em cima de você, dando aquele apoio. Mas dentro de campo as coisas acontecem diferente, né? Mas é um pensamento positivo. E vou te falar uma coisa, o Botafogo foi humilde. O Flamengo, na época, falou que ia ganhar, que o Botafogo não tinha condições de decidir um título, porque não estava acostumado a decidir um título. Então isso fez com que motivasse todos os atletas do Botafogo a correr mais, a se aplicar mais. Né? Quem falou? Pô, eu não me lembro na época, mas eu acho que, não sei se foi a parte da diretoria, né? Ou se foi algum atleta para mexer mesmo com o clássico. E tem isso, né? O atleta às vezes joga uma piadinha para mexer com o clássico, para movimentar. Mas eu sei que motivou os atletas de uma forma que deu o que deu, né? Aos 40 segundos, uma disputa de bola envolvendo vários jogadores anuncia o que seria aquele jogo.
certa forma, aquele primeiro tempo foi uma continuação do primeiro jogo decisivo, um 0-0 de jogo truncado e mal jogado que havia sido jogado dias antes? Até mesmo porque era um jogo mais tático, né? Acho que os dois treinadores se preocuparam em jogar cada um no seu próprio sistema. O Botafogo jogava mais nos contra-ataques e o Flamengo mais tentando explorar os seus jogadores de qualidade. Eu acho que ali a pegada, a marcação, o Flamengo querendo jogar e o Botafogo querendo jogar, e as duas equipes com o mesmo objetivo, isso aí ia ter um jogo meio aguerrido mesmo, um jogo mais de força do que a técnica, né? Aos 8 minutos, o Josimar empurra o Bebeto na direita da defesa do Botafogo e o Walter Serra não vê. Era um jogo para testar o juiz logo no começo? Isso ocorre, né? No futebol, às vezes, o atleta dá um tronco no outro, empurra, mas nem tudo o juiz é capaz de ver. Mas são coisas que fora do lance, fora da vista do juiz, ocorre. Um toque, um empurra ali, é normal. Aos 9, o Zico tenta uma jogada pela esquerda do ataque do Flamengo. O que era jogar uma decisão ao lado do Zico? Eu acho que para mim é uma satisfação. Eu acho que até quando se fala o nome do Zico, acho que a gente fica até arrepiado, porque é uma alegria, né? É uma satisfação a gente saber contar para os meus filhos, quem sabe daqui a alguns anos, para os meus netos, que eu tive a oportunidade de jogar do lado do Zico. Acho que o melhor jogador, na minha opinião, profissional, exemplar, na minha opinião, e para mim, mesmo sendo um jogador de outra profissão, para mim, serviu de exemplo e me ajudou muito no decorrer da minha vida. Aos 12 minutos, o Mauro Galvão tenta pela segunda vez fazer um lançamento. O Gotardo, o outro zagueiro, também já havia tentado, tenta depois. O campo do Botafogo estava tendo dificuldade para sair jogando? Tinha um pouco, porque a nossa preocupação maior era a marcação, né? E nós tínhamos uma jogada ensaiada, né? Que era aquela que o Luizinho toca ou para o Galvão e o Galvão lança para mim em velocidade e o Criciúma sai em diagonal, né? Entre os zagueiros. E eu ia muito rápido, ia no fundo e cruzava, ele chegava, ele chutava, ele cabeceava. Essa é a nossa jogada. E aí, pro lado esquerdo, tinha o Gustavo também, que poderia estar fazendo essa jogada de linha de fundo. Mas a prioridade sempre era eu, pela minha velocidade, pela minha força física, eles utilizavam mais. Então, o que era? Era roubar a bola, né, e enfiar em diagonal para mim e eu, né, dar seguimento ao ataque do Botafogo. Essa era a nossa jogada forte. Então, às vezes, tinha dificuldade porque o Zico pedia ao Jorginho para fechar e marcar ali o Gustavo, o Leonardo colar em cima de mim, então me dificultava a minha movimentação. Aos 15 minutos, o Zico bate uma falta e o Ricardo Cruz defende. Havia uma preocupação em não fazer faltas perto da grande área? Com certeza. Com dois batedores daquele porte, o Zico e o Bebeto são dois jogadores que a qualquer momento poderia decidir uma partida numa falta ali próxima à área. Então, por isso que eu falei, a nossa preocupação era essa, entendeu? Procurar marcar duro mais próximo ao meio-campo para evitar essas jogadas próximas à nossa área, para eles não terem essa oportunidade de finalizar uma jogada dessa em gols, né? Logo depois, aos 17, o Botafogo insistindo nos contra-ataques, mas dessa vez com o Paulinho Criciúma. O
O Botafogo dava campo para o Flamengo atacar e cair numa armadilha? Eu acredito que era o esquema tático do Espinosa na época. Eu acho que era explorar o contra-ataque. As subidas dos laterais, o Jorginho e o Leonardo eram jogadores surpresas, praticamente sempre estavam apoiando, então ele queria explorar as laterais. E eu acho que foi mais por aí que o Espinosa trabalhou a tática de tentar conseguir o título, ou surpreender o Flamengo nas finais. Qual era o papel do Paulinho Criciúma nesse time? O Paulinho Criciúma tinha uma função muito assim, importante, porque ele era um atacante técnico, cabeceava muito bem, né? E tinha uma estrela que era meter gol, ele foi o artilheiro do Botafogo, né? E ele tinha esse brilho dele. Então, muitas vezes eu chegava na linha de fundo, cruzava até, batia a mão na bola, ele chegava e fazia o gol. Às vezes, teve uma vez contra o Olaria, que foi muito hilário isso. A bola veio, eu driblei o zagueiro, fiz a jogada de linha de fundo, bati forte, a bola bateu na canela dele e entrou e falou assim, caramba, eu tô com a estrela mesmo. Então, são coisas assim E o Paulinho Criciúma realmente foi naquele campeonato uma peça, né? A gente fala peça porque todos nós éramos uma peça importante, uma engrenagem muito, muito boa. Ele foi o cara do campeonato. Aos 18 minutos, o Zico, no meio do campo, dá uma bicicleta e a bola vai parar no seu pé pela primeira vez. Como é que um atacante passa 18 minutos sem pegar na bola? Como é que lida com a ansiedade? Não, eu acho que numa decisão, isso é uma coisa normal, sabe por quê? Você tem outras funções. Às vezes você joga com a bola, às vezes você joga sem a bola. Né? Então, nesse momento, nesses 18 minutos, eu joguei sem a bola. Eu marquei, eu procurei me posicionar, ajudar os companheiros no posicionamento. Então, essa é a filosofia do Botafogo. Por isso que o Botafogo, nesse campeonato, surpreendeu a todos, porque nós tínhamos uma filosofia, tinha uma maneira e todo mundo eu corria por você, você corria por mim, e era assim que a gente ia conseguir as vitórias, e é assim que nós conseguimos essa vitória. Maurício, pouco depois, o primeiro bom ataque do Botafogo. Nesse momento, vocês sentiam que dava para soltar um pouco mais o time? Com certeza, eu acho que o Botafogo estava jogando de uma forma que surpreendeu o Flamengo, né? Porque o Flamengo sentiu muito que o Botafogo poderia, a qualquer momento, também decidir o jogo. Porque bloqueamos o meio-campo do Flamengo. Então, o que acontece? Quando você bloqueia, a tendência é o quê? Você sair um pouco mais. Bloqueou o time dele ofensivamente, vamos sair para o jogo. É o que ocorreu. Então, nós saímos num contra-ataque e buscamos as primeiras jogadas do Botafogo. Aos 20 minutos, a primeira boa chance do Flamengo. A bola roda na entrada da área, ela acaba parando no pé do Alcindo, que chuta. A torcida do Flamengo se levanta na arquibancada. Como é que é encarar a torcida do Flamengo inflamada naquele momento? Como é que foi? Olha, que eu me lembro naquela época, a bola foi para fora, meu irmão, a gente voltava na marcação e já se posicionava porque nós tínhamos uma responsabilidade. Foi para fora. A gente já se posicionava para que isso não ocorresse outra vez. Mas aquela pressão vinda das arquibancadas? A torcida do Flamengo é uma torcida vibrante, é uma torcida realmente fantástica, né? Como adversário, o que era ruim na torcida do Flamengo? É a pressão.
Era pressão porque tem um respeito, né? É o 12º jogador em campo. E o Maracanã naquele dia era, vamos dizer assim, poderia até estar dividido por falta de espaço. Mas o Maracanã, a torcida do Flamengo faz a diferença. Mas a torcida do Botafogo logo depois também não ficou não. Logo que a gente começou a fazer umas jogadas, a torcida do Botafogo também inflamou. E vou te falar uma coisa, hein? Naquela decisão, o Botafogo estava com o maior número de torcedores. Tava mesmo? Tava, pode contar que tava. Tá? O maior número de torcedores era do Botafogo, porque eles acreditavam que nós íamos passar pela equipe do Flamengo. Aos 24 do primeiro tempo, o Vitor leva um cartão amarelo que parecia meio descontrolado. Qual era o estado de espírito do time do Botafogo nessa primeira metade? Não, acho que era normal, você sabe por quê? Porque nós tínhamos o Vitor, Carlos Alberto Santos e o Luizinho tinha essa função mesmo. Um deles ia tomar cartão e ia chegar junto do Zico. Então, A ordem era chegar junto do Zico? a ordem era segurar, não deixar o craque jogar. Seja como for? Seja como for. Toda decisão tem os lances que você pode achar que o jogador está nervoso ou até tenso. Mas é uma decisão, e decisão você está à flor da pele, né? Você está ali sempre pensando em conquistar. Não posso errar, não posso dar essa chance para ele. Então um erro se torna fatal. Então acaba se tornando um pouquinho mais tenso para ambos os lados. Talvez pelo Botafogo estar com a pressão de não conquistar Também, o Botafogo tem essa título. obrigação, ter essa responsabilidade de estar 20 anos aí sem conquista. Isso aí pesa, e a responsabilidade, mas também serve de motivação também. Porque você for analisar, hoje nós estamos falando, porque eram 20 e poucos anos que o Botafogo não era campeão. Estamos lembrando hoje porque esses jogadores entraram para a história do futebol. Por esse momento. Então, toda conquista, ela tem a sua marca. E tem umas que têm mais valor do que as outras. Aos 26, o Mauro Galvão avança e dribla o Zico. Ter um zagueiro da competência do Mauro Galvão ao lado do Gotardo tranquiliza quem joga lá na frente? Com certeza. O Galvão dava uma tranquilidade pra gente fantástica, né? E tinha ali o Gotardo, né? O Gotardo é mais na base da força, né? E o Galvão era um jogador mais clássico, mas acho que os dois faziam muito bem as suas funções e realmente deu uma tranquilidade no momento para o Botafogo e pra gente. Aos 28 você começava mais um ataque do Botafogo, mas o Flamengo continuava dominando o meio-campo. Qual era o melhor caminho para chegar à defesa rubro-negra, chegar ao gol? Aquilo que eu falei. E naquela época, o time do Flamengo tinha mais a posse de bola porque era um time mais técnico e o nosso era mais força. Só que nós estávamos esperando uma oportunidade e o Flamengo não estava dando. Então estava aquela briga no meio-campo, aquela concorrência ali de força com a técnica, né? E até que o momento ia surgir, né? Demorou, mas ia surgir. E no momento vai surgir. Aos 30 minutos, um lance raro. O Zico faz uma falta em cima do Paulinho Criciúma. Ver um craque, o quilate do Zico fazer uma falta, aumentava o ânimo do Botafogo? Era um sinal de que o Flamengo estava temendo o Botafogo?
Eu acho que tudo era o momento, né? O Paulinho Criciúma, com essa jogada do Zico, demonstrou o quê? Que o Flamengo estava preocupado, começando a se preocupar com o Botafogo, né? Então isso pra gente era tudo, servia como motivação, né? Então vamos lá, deixa eles, aí já estão ficando preocupados com a gente. Isso é uma coisa que ocorre no campo, que naquela época ocorreu e deu ânimo mais pra gente, né? Mostrou que a gente já começando a dar trabalho à equipe do Flamengo. Aos 37, Maurício, o melhor lance do primeiro tempo. Leonardo cruza, Bebeto de cabeça e o Ricardo Cruz espalma. Lembra o que você sentiu naquele momento? Calafrio. Realmente eu senti um calafrio porque foi uma jogada muito bem elaborada pelo Flamengo que não deu tempo de eu chegar. E o Leonardo foi no fundo e cruzou, Bebeto antecipou o Wilson Gotardo, se eu não me lembro, antecipou e cabeceou muito bem, passando rente à trave lá. E aquilo realmente foi um sufoco. Mas aí, aquilo que eu falei, passou o susto, volta a rotina, boa marcação, posicionamento. Nós estávamos muito determinados naquele dia. Ah, era você que tinha que estar com o Leonardo lá. Era eu que tinha que estar. Por isso que eu tô falando. O frio na barriga foi maior ainda, ainda, né? Foi meu. O Flamengo, no primeiro tempo, teve as melhores oportunidades. Eu lembro vagamente que foram poucas as vezes que eu trabalhei nesse jogo. Esse momento aí, acho que foi um momento de euforia, de alegria por parte da torcida do Flamengo. Logo depois, a história começa a ser montada. O Mazolinha entra no lugar do Gustavo, que estava machucado. O que é que significava, taticamente, ali, para quem estava em campo, aquela substituição? O Flamengo jogava muito pelas laterais, eu explorando a subida dos laterais. Então, ali, o Espinosa deve ter falado para o Mazolinha, vamos explorar os laterais. Cai sempre nas costas do lateral Jorginho ou do Leonardo. E foi no que aconteceu. O que acontece é que o Mazolinha estava acostumado sempre a entrar no segundo tempo e vinha bem, entrando bem, se posicionando bem. O Gustavo correu muito, né, na marcação, porque o Jorginho é fantástico, né? Ia e voltava com uma facilidade, um vigor físico fantástico. Então o Gustavo se desgastou. Então, como eu estava bloqueando até bem o Leonardo ali, eles iam botar o Mazolinha para ser um ponto de saída, né? Porque como eles estão marcando muito do meu lado, entrava um jogador mais descansado e poderia sair nas costas, jogar sempre nas costas do Jorginho. Foi o que ocorreu, né? No final do primeiro tempo, o Botafogo estava segurando o jogo. Era hora de segurar? Ah, com certeza. É a hora de segurar, de usar um pouquinho da malandragem até para guardar, né, para energia para o outro tempo. Falta Serra apita o final do primeiro tempo. E aí, Maurício? E aí que eu olhei para o campo, vi os jogadores, todos lutaram muito no primeiro tempo, desci ali, bateu uma depressão, comecei a chorar e o Espinosa tá logo saindo. E eu perguntei a ele, falei, pô, Espinosa, me tira que eu tô prejudicando o grupo. E ele falou para mim e levantou a minha cabeça e falou assim, nada disso. Você vai no vestiário, acende aquela velhinha para Nossa Senhora Aparecida e é o seguinte, eu tiro qualquer um, menos você, que eu sonhei que você fazia o gol do tiro. Olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! Nessa partida, acha que está encontrando mais dificuldades do que o normal? Estou sendo um pouco acionado. Acho que no momento que eu tive com a bola, criei algumas oportunidades. Então o Valdir Espinosa falou no vestiário, espero que a rapaziada cumpre e jogue a bola para a direita, que aí eu vou poder ajudar melhor o time. Você volta ao gramado e responde ao Tino Marcos numa entrevista dizendo que precisava ser mais acionado. Era por aí? Com certeza, né? Eu acho que eu estava pressentindo que alguma coisa boa eu ia poder produzir, né? Então eu queria mais a bola, jogadas mais pelo lado direito ali, que eu sabia que poderia sair alguma coisa e eu poderia fazer alguma coisa pelo Botafogo. Voltou atrás outra vez com o Zico. Luizinho fica ali à distância na marcação, ele busca jogo pelo meio para Albair. O Flamengo parte à frente, vai à luta, 2:15 no segundo tempo.
Arriscou. Jorginho na tentativa de esquerda, jogou longe do gol de Ricardo Cruz. Maurício, segundo tempo. Aos 2 minutos o Jorginho arrisca. Logo depois o Zico pede para sair. Você lembra o que é que passou pela tua cabeça quando você sentiu que o melhor jogador, que é a estrela do time adversário, não tinha mais condições de jogo? Tinha pedido para sair? Não, eu não vi ele pedir para sair. Eu vi um lance que foi engraçado, porque ele ia saindo, aí o Flamengo foi atacar e sofreram uma falta e ele pediu para bater, ele voltou. E realmente o Zico vai sair. Posição legal de Sérgio Araújo. Bebeto chegando na área, o cruzamento vem por baixo na tentativa de Bebeto. Sobra de Ailton, pé direito, finta, fica no chão. Imediatamente Walter Serra marca e o Zico que ia sair. O Marquinhos já tá ali, a placa já tá erguida. O Zico diz: agora não saiu não, quero bater a falta. Então eu botei a mão na cabeça dele, não, pelo amor de Deus, Zico não. Aí ele foi, bateu aquela falta que passou raspando. Eu falei assim, e quando ele realmente bateu a falta e saiu de campo, eu falei assim, agora chegou a nossa hora. 10 minutos, segundo tempo. Partiu o Zico no capricho, pé direito, bateu pra fora, esquerda. Tá no gol de Ricardo Cruz. Foi realmente a última ação de Zico no jogo. O Zico saindo, a gente ia usar uma outra estratégia, né? O nosso treinador, o Espinosa, já tinha passado pra gente, então nós poderíamos sair um pouco mais, ia liberar o Luizinho, que é um cara até que estava muito pegando mais o Zico. Você dá o tapinha nas costas do Zico, ele sai e depois o primeiro lance relevante do jogo é aos 12 minutos o gol do Botafogo. Foi um lance explorando pela lateral esquerda, né? Ele veio pela esquerda, o Mazolinha recebeu a bola, se posicionou como se fosse chutar para o gol, eu fechei o meu ângulo direito e nisso ele cruza a bola. Nesse cruzamento, antes de acontecer o lance, eu já dei uma olhada rápida para ver o posicionamento da minha defesa, estava todo mundo marcado, posicionado, voltei, mas sempre tendo aquela visão periférica aqui, olhando o posicionamento dos atletas, dos meus jogadores que a gente estavam ali defendendo. Estava tudo posicionado certinho. A única opção que o Mazzolé tinha era chutar para o gol ou jogar a bola para a área para tentar alguma coisa acontecer de extraordinário. E foi o que ele tentou. Ele tentou cruzar na área, eu fechei para o meu lado esquerdo, fechando o ângulo da trave esquerda. Não tinha, para mim, na minha opinião, não tinha possibilidade de sair no cruzamento. Vi o Leonardo praticamente na bola, esperei a definição, mas aí surge o Maurício, uma posição onde ele não era o forte dele, a cabeça, no tanto que ele fez com o pé direito, mas não era o forte dele, não era o tanto perigo. Ele, a única vez, ele parou com a mão no ar e tirou o tempo de bola do Leonardo. Passeia pelo passado, Maurício. Aí vem correndo eu e o Leonardo. Só que o Leonardo tem a preocupação, a bola, né, o meu posicionamento e o posicionamento do goleiro. Eu só tinha o posicionamento da bola e o gol. Quando ele tentou voltar, né, porque viu que a bola veio muito forte, ele tentou voltar para trás, ele não conseguiu, porque eu botei a mão nele. Pelo meio a enfiada de bola, olha o Botafogo chegando, o cruzamento, eu colocando a mão nele e deu tempo de eu voltar. E eu não pude chutar forte porque eu estava desequilibrado também. Eu toquei a bola, foi onde o Zé Carlos não teve a oportunidade de pegar, porque ele esperava um chute forte e eu coloquei. Então, olhei pro Bandeirinha, quando eu olhei pro Bandeirinha, o Bandeirinha correu pro meio campo, eu saí que nem um louco, eu nem me lembro mais, mas acho que eu saí pulando, eu não sabia o que fazer, eu sabia correr pro banco, se é pra galera. Foi uma coisa assim que mexe comigo até hoje. Marquinho, Vitor, pelo meio a enfiada de bola, olha o Botafogo chegando, cruzamento, Maurício! Gol! Botafogo! Maurício! Aos 12 minutos e 15, Mazzolli acreditou, cruzou, Zé Carlos olhou, Maurício chegou, meteu o pé, largou o goleiro. É uma loucura desenfreada. Ele grita, corre para Espinosa.
desesperados. Maurício Assini, que o gol é seu. Maurício fez falta no Leonardo? Não, sem dúvida nenhuma fez. É claro que ele vai falar que não. E eu não empurrei com as duas mãos, empurrei ele e corri, não. Eu dei um toque nele porque ele vinha na minha direção de costas, eu só segurei ele, né? Mas quando eu toquei nele, ele foi malandro, ele tentou forjar para o juiz uma falta. E que o juiz foi muito consciente, eu acho que ele não viu mesmo, né? Foi uma jogada muito rápida e eu consegui fazer o gol e foi concretizado o gol. E nós, botafoguenses, eu como estudante botafoguense, graças à minha mamãe, e ficamos muito felizes com essa conquista. Aos 14 minutos o Zinho leva cartão. Aperta o Botafogo, vai marcar cada espaço de campo. Jorginho tenta dar o troco, o Flamengo bateu direto, a bola é muito forte. O Zinho tentava evitar a saída, se desespera. Vai tomar o cartão, hein? Era o sinal do nervosismo do Flamengo? Eu acho que com o gol do Botafogo, inverteu-se, né? Inverteu-se os papéis. O Flamengo teria de buscar o resultado e o Botafogo tinha que administrar o resultado. Trabalha para Ailton, pode até bater pro gol, armou, não dá mais. Se fecha o Botafogo, toma o espaço, o Flamengo não acha o caminho. Zinho, aí para Leonardo, vai rolando a bola de um lado para o outro. Busca o cruzamento, bola para a área, o Flamengo chega, a chance, a bola batida, Ricardo cruz no meio do gol. Aos 22 o Flamengo tem um novo ataque. Naquele momento o jogo estava ganho? Eu acho que o jogo só está ganho quando o juiz apita, né? O final do jogo. Eu acho que não, mas acho que estava todo o movimento para que o Botafogo fosse campeão, né? Era muita coisa envolvida e eu acho que o Botafogo, quando fez o gol, concretizou a sua grande vitória. Porque aos 24 o Mauro Galvão vai ao ataque, tenta avançar. Olhou a subida de Jorginho, prefere tocar para Marquinho. Agora ele tem Jorginho lá pela direita. O Flamengo sempre vai até ali encontra dificuldades. Olha como o Mazolinha marca. Aí o Botafogo aperta, aí o Botafogo rompe, tenta puxar o contra-ataque. Qual era a tática do Botafogo para manter aquele título? A tática era manter o posicionamento, né? E todo mundo se movimentar. A hora que o Mauro Galvão ia, tinha o Carlos Alberto Santos para ficar no seu posicionamento, tinha o Wilson Gotardo, a hora que o Gotardo ia, tinha um outro. E é sempre assim. O time do Botafogo era um time bastante homogêneo, bastante determinado, taticamente, tecnicamente, cada um sabia das suas limitações. Eu acho que isso fez com que a gente conquistasse aquele título tão importante. Marquinho, lá Bebeto, faz a finta. Criciúma vem na marcação, ele toca para Ailton, o Botafogo toma o espaço. Leonardo, a chance na perna esquerda, bate em cima de Gotardo. A defesa do Botafogo estava segura? Completamente. Né? Você via que o Josimar, se você reparar, poucas vezes foi o ataque. Então ele ficou ali mais fixo. Os nossos laterais, o Marquinho também ficou mais fixo. A gente manteve um posicionamento para que a gente não fosse surpreendido pela equipe do Flamengo. Nós tínhamos, a equipe do Flamengo está jogando com o Sérgio Araújo, velocista, jogou com o Alcindo, que era muito rápido, né? Tinha o Bebeto, que é um cara de criatividade, um cara muito técnico. Então a equipe do Flamengo era uma equipe muito... Tinha o Renato também, que estava bem, né? Batia muito bem as bolas também de fora da área. Então a equipe do Flamengo é uma equipe difícil de jogar. Então nós tínhamos que se precaver e o Espinosa foi muito inteligente em posicionar a defesa que não saísse, só saísse na boa. O único que tinha liberdade para sair mais era o Mauro Galvão, porque tinha o Carlos Alberto Santos e o Vitor no posicionamento para ele. Aos 30 minutos o Josimar isola uma bola. O Botafogo se fecha todo ele. Olha a bola na área, Ricardo desistiu no meio do caminho, ela passou as costas de Bebeto. Josimar, tome bola para arquibancada. Valia a bola pro mato? Jogo de campeonato. Naquele momento, tantos anos sem título, valia a bola pro mato? Valia tudo, vale tudo. Na decisão vale tudo. E lá vem Flamengo. Vinha, Botafogo roubou na boa. Paulinho partiu pela direita. Quem sabe o segundo gol pro Maracanã explodir em festa. O cruzamento.
Insiste o Botafogo pela esquerda, o corte é feito. Nos 15 minutos finais só deu o Botafogo. Criciúma primeiro, depois o Luizinho tiveram chances. O que é que mudou para que o Botafogo dominasse essa parte final do jogo? Angustiado ali fora do túnel. Tá bem Botafogo. A bola passa, Paulinho Criciúma, chegou o Luizinho, bateu em cima. Eu acho que foi o posicionamento do Flamengo. O Flamengo tinha uma postura de jogar com a tranquilidade, jogar em cima do erro do adversário e vir através dos contra-ataques. E as coisas reverteram. O Botafogo começou a poder jogar, o Luizinho começou a jogar e nós começamos a criar. Porque o Flamengo ficou na preocupação de fazer o gol, né? Então automaticamente você sai para o ataque de qualquer maneira. Aos 33, numa jogada sul, Paulinho Criciúma cabeceia no travessão e a torcida veio abaixo. Fecha bem, Paulinho joga para Maurício, lá vai ele. Vai primeiro para cima na marcação do Zé Carlos, Ailton na cobertura. Saiu do Zé Carlos, saiu da falta. Tocou para Criciúma, recebeu bem de volta pela direita. Mazolinha já está na área aguardando um cruzamento. Aí Maurício. Mais a finta no primeiro, puxou pra dentro, entrou na área, grande lance de Maurício, pra Criciúma, meteu a cabeça, ela foi na trave, com o Zé Carlos chegando junto. Pra desespero de Criciúma, pra desespero do torcedor. Olha o replay aí, ele sobe, mete a cabeça, Zé Carlos bate nela e ela vai na trave. O que você sentiu ali? Eu senti que nós poderíamos ter feito mais um gol, né? Eu tive a felicidade ali, os dois jogadores ficaram indecisos na minha marcação e eu dei um gingado, né? E os dois ficaram caídos, né? Chegou até a cair. E eu cruzei e o Criciúma cabeceou muito bem, a bola bateu no travessão e acabou saindo. Aquela ali foi uma grande oportunidade que o Criciúma teve para concretizar o grande trabalho que ele fez ao longo do campeonato. Ali você já tinha certeza, pelo clima, pelo astral, a torcida levantada, o Botafogo ia ser campeão? Era o dia do Botafogo? Com certeza. Ali, com a saída do Zico, né, e com o meu gol, eu estava com essa expectativa e tinha quase plena certeza que nós seríamos campeões. Logo depois o Criciúma é agredido. Brazinho, o jogo é franco, aberto. Zinho, duas bonitas fintas. Insiste com o Leonardo. Não tem espaço, finta em cima de Josimar. Chegou tudo no lance ali com o Luizinho, levou a pior, Leonardo ficou no chão. Paulinho Criciúma, lindo lance, a bola saiu. E na passagem foi agredido pelo Zé Carlos. Na passagem foi agredido pelo Zé Carlos II, o Tele se irrita, sai do banco de reservas, tá caído o Paulinho Criciúma. Era a prova que o controle do jogo naquele momento era do Botafogo? Com certeza. Eu acho que quando o Flamengo sentiu que não ia dar, começou a tomar outras atitudes, né? Que é uma coisa normal, você fica nervoso, você quer chegar na bola, não dá tempo de chegar, você perde a passada porque você quer, né? Então foi uma coisa normal e o Flamengo realmente depois se perdeu e, como você falou, aos 15 minutos finais o Botafogo tomou conta da partida. 5 minutos finais, vamos a eles, aos 5 minutos finais. Você lembra o que você estava sentindo nos 5 minutos finais, Maurício? Senti sim. Porque foi um negócio assim marcante, porque na beira do campo, a hora que eu recebi a bola, os caras, vai Maurício, falta 5 minutos, falta 2 minutos. Realmente aquilo ali te motivava e sentia que estava terminando, e, né, e que a tua missão estava sendo cumprida, já estava terminando. Olha a bola na área do Flamengo, Aldair corta. Passamos de 45, Zé Carlos defende, ficamos por conta dos descontos de Walter Serra. O Flamengo insiste, o Botafogo tenta segurar mais essa. Mauro Galvão mete a cabeça. Ela vem para o campo do Flamengo. Ergue o braço, Walter Serra. Termina o jogo no Maracanã. O Botafogo é campeão carioca de 1989. O choro, a emoção, a festa, o torcedor do Botafogo não sabe o que fazer. Independentemente de quem ganhou ou perdeu, você curte a grandeza, você gosta de ser personagem de uma grande história como aquela conquista do Botafogo? Não, eu não gosto de perder, como eu já disse. Eu fico satisfeito de ter participado dessa decisão. Mas nunca vou chegar a falar para você que eu gostei de ter perdido o Botafogo e entrar na história porque perdemos o Botafogo depois de 20 e poucos anos.
Eu cheguei a trabalhar até no próprio Botafogo como coordenador técnico das categorias de base e tive a oportunidade de conhecer a sala de troféus dos troféus do Botafogo e ver uma fotografia minha levando o gol, que eu acho que é mais do que válido por parte do Botafogo, mas ser lembrado dessa maneira eu não gosto e nem gostaria. Estamos aqui hoje falando disso, mas com todo respeito eu preferia ter ganho. Assim que o juiz apitou, você tinha consciência que você tinha entrado para o rol dos grandes heróis do Botafogo? Não. Não, a gente faz o gol e passa assim 1 mês, 2 meses que você cai a ficha da importância daquele título para o grupo, para mim profissionalmente, para minha carreira, meus segmentos. A gente cai a ficha depois. Na hora tu só pensa em comemorar, mas não dá tanta vazão. Aí você passa os anos, aí você vai vendo a importância, você tem os livros do Botafogo, tá ali teu nome, Maurício, autor do gol de 89, a história do Botafogo, faz 100 anos de Botafogo aí, Maurício tá aí na história, então Maurício e os atletas, né, aquele grupo de 89, porque ali em 89 foi o começo do resgate do Botafogo. Comemorando esse gol até hoje, mano? Até hoje, né? Eu faço dia 29, faço aniversário agora, vou comemorar. Parabéns. Falou. Obrigado. Pelo meio, a enfiada de bola. Olha o Botafogo chegando, o cruzamento. Maurício!